um ótimo domingo para todos nós, né? E hoje nós vamos iniciar um novo livro de André Luiz, né? Vamos iniciar com o prefácio, né? Ou melhor falando, prefácio, na jornada evolutiva. E quem psicografa esses prefácios é o Emmanuel, né? Então nós iniciamos hoje o livro No Mundo Maior, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel, prefácio pelo espírito de André Luiz e o prefácio de Emmanuel. Depois de nós termos estudado esse maravilhoso livro que foi o nosso lar, que é o nosso lar, Os Mensageiros, O Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e hoje nós vamos iniciar No Mundo Maior. O André Luiz, ele nos traz, assim, estudos gratificantes, obras fantásticas, que com certeza esses estudos, como o Ângelo falou na prece, né, esses estudos para nós, são estudos, assim, maravilhosos, né? E o André Luiz, ele passa para nós esses estudos, por quê? Porque ele não queria, assim, que nós ficássemos sem saber o que se passa depois da morte. Que é um assunto, assim, que o André Luiz nos traz para a gente entender o que vai acontecer com a gente depois da morte, né? E ele dá para nós, assim, muitos exemplos como é a vida espiritual. E o Emmanuel, então, inicia o prefácio dizendo assim para nós, né? Que dos 4 cantos da terra partem viajores diariamente aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos e de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Então, como nós já sabemos, né, a morte do corpo físico, ela é um acontecimento natural para todos nós que estamos vivendo aqui na crosta terrestre, né? E qual de nós podemos dizer assim, ó, eu não vou desencarnar, não. Todos nós vamos desencarnar. E o Allan Kardec, então, ele faz perguntas ao Espírito da Verdade, onde nós vamos entender mais, um pouco mais, esse sentido da morte, né? Então, no livro dos Espíritos, no capítulo 3, na pergunta 149, o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: em que se transforma a alma no instante da morte? Então o Espírito da Verdade fala assim, que ela volta a ser espírito, ou seja, ela retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A pergunta 150, a alma, ela conserva a sua individualidade após a morte? Sim, ela não a perde jamais. E o que seria ela se não a conservasse? E a 150A, como que a alma constata a sua individualidade se ela não tem mais o corpo material? Ela tem um fluido, que é um tipo de matéria, que lhe é próprio, que ela tira da atmosfera do seu planeta, que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. A pergunta 150B, a alma, ela não leva nada deste mundo? Né? Então o Espírito da Verdade, ele diz assim, que nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então essas lembranças, elas são cheias de doçura ou de amargor. Depende o que a gente tem feito a nossa vida, né? Então quanto mais pura a alma for, mais ela compreenderá a futilidade daquilo que ela deixou na Terra. E a pergunta 154, a separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? O Espírito da Verdade diz que não.
o corpo, frequentemente, ele sofre muito mais durante a vida que no momento da morte. Então, a alma nada sente, o sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. E a pergunta 159, que sensação experimenta a alma no momento em que ela se reconhece no mundo dos espíritos? Então vai depender muito do que a gente fez aqui na Terra. Se você fez o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Mas para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso. Por quê? Porque ele não receia nenhum olhar persquiridor, ou seja, aquele olhar de investigação, né? E a pergunta 163. Deixando o corpo, a alma ela tem imediata consciência de si mesma? O Espírito da Verdade diz que não. Olha, consciência imediata não é o termo não. Mas ela fica perturbada por algum tempo. Então vamos voltar ao prefácio, né? O Emmanuel fala assim que raros viveram nos montes da sublimação vinculados aos deveres nobilitantes. Ou seja, são poucos de nós que vivemos aqui na Terra de maneira responsável, de maneira certa, aproveitando o tempo no corpo físico, vivendo no cumprimento das leis divinas. Então Emmanuel ele continua dizendo assim para nós que a maioria constitui-se de menores de espírito em luta de ortoga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos, atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuam as indébitas condições dos eleitos da providência e, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interminos tormentos para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam a justificativa que no túmulo se encerraria a memória. E se filiados às escolas religiosas, raros excetuados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, o Emmanuel esclarece para nós assim, que a maioria de nós vivemos aqui na Terra como se nós estivéssemos de férias, de uma maneira equivocada, valorizando muito pouco a vida espiritual, preferindo sempre o menor esforço, vivendo à sombra de conhecimentos religiosos enganosos, que nos orienta a comprar o céu com donativos, com promessas falsas. Assim, a grande maioria de nós, criaturas, né, que quando nós desencarnamos, nós chegamos lá no mundo espiritual completamente despreparados, procurando aquele falso céu que nós compramos aqui na Terra. Aí o Emmanuel faz duas perguntas muito interessantes, né? Onde albergar a estranha caravana? Nós vimos lá no começo, né? Partem aqui da Terra milhares de viajores, né? Onde colocar todo esse povo que desencarna? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 164. Se todos os espíritos, eles experimentam o mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? O Espírito da Verdade diz que não, pois isso depende da sua elevação. Então, aquele que já está purificado,
se reconhece quase que imediatamente, porque ele se libertou da matéria durante a vida aqui no corpo, enquanto ele era um homem de carne, né? Enquanto ele era carnal, mas a cuja consciência não está pura, ela conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então Emmanuel continua falando para nós no prefácio que perante a justiça, o malgache, que é aquele habitante lá do Madagascar, aqueles índios, né? E o inglês, eles desfrutam dos mesmos direitos, mas que provavelmente eles estarão distanciados entre si pela conduta individual, diante da lei divina que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro partem todavia santos e malfeitores, homens diligentes e trabalhadores, homens diligentes e homens preguiçosos. Então, conforme esses dizeres do Emmanuel, né, nós aprendemos que existe uma grande diferença entre as criaturas, que são as suas culturas, mas que para Deus, todos nós somos seus filhos. Para Deus não existe diferença, né? Então, o Emmanuel faz uma série de perguntas para nós analisarmos, né? Como avaliar por bitola, por medida única, recipiente heterogêneo? Considerando, porém, a nossa origem comum, nós não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letra de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens, se conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem, que haja eliminado o semelhante a flechadas, ele teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo a metralhadoras? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventuranças, infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graças ao tardio arrependimento no leito de morte? Então, como nós sabemos, Deus, Ele não vai avaliar todos nós iguais, porque nós somos criaturas diferentes, nós temos culturas diferentes, né? E a doutrina espírita, né, ela nos ensina que ela é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos esclarece que cada um de nós construímos o nosso próprio caminho, porque nós trazemos em nós a consciência de que sabemos qual é o caminho correto a seguir, porque nós já temos compreensão, nós temos entendimento. O que falta para nós é a prática, né? E Emmanuel fala que a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos e imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, o que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinado a glórias inacessíveis, quer dizer, que não tem fim, né? A doutrina espírita, ela esclarece para nós que a lógica, o bom senso, nos faz raciocinar sobre as obras divinas, que Deus, Ele nunca vai mudar as suas obras por causa de uma ou por causa de outra religião, porque a lei divina, ela é imutável. E nós vemos que muitos dos sacrifícios das religiões que foram feitas para agradar a Deus, elas ficaram para trás.
como se elas fossem deixadas nos museus. E demorou muito tempo para nós aprendermos, mas nós já estamos em outra fase. Nós estamos tentando assim aperfeiçoar a nossa alma. Então, se a religião ela demora muito tempo para evoluir, imagina uma vida. Então, o homem ele precisa evoluir para que a religião evolua. E Emmanuel nos fala assim, né, que vários companheiros de ideal, eles estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Então, iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com a preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberantes de conforto melífico. Preferiam as despreocupações das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigioso espetáculo, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestiduras brilhantes. Então, esses dizeres de Emmanuel, eles são assim muito fortes para nossos entendimentos, né? Mas o André Luiz, ele traz para nós livros, né? Esses livros que ele traz para nós são argumentos maravilhosos, onde nós podemos mudar os nossos hábitos. Mas nós temos que estar aprendendo sempre e nos esforçando sempre, né? Então, muitos de nós preferimos o menor esforço. Por isso é que preferimos um céu cheio de anjos, tocando harpas, né? Onde estaremos sem nos preocupar em trabalhar. Então, nós vemos que o André Luiz e o Emmanuel, ele nos mostra um mundo onde o esforço e não a preguiça deve ser praticado. Aí o Emmanuel afirma para nós que essa missão de André Luiz é a de revelar os tesouros de que nós somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. Então, para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preços e ordinárias asas de cera. Nós somos todos filhos de Deus em crescimento, seja no campo das forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Então, o André Luiz, nós já falamos, né, que ele traz para nós nesses livros que nós estamos estudando como se fossem tesouros, onde nos ensina que nós temos necessidade de evoluir sempre, para nós adquirirmos sabedoria, para nós conseguirmos fazer boas escolhas. É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos ficar aqui na terra iludidos, porque o caminho correto é o caminho do esforço, é o caminho do trabalho. Então vamos à procura do nosso enriquecimento pessoal todos os dias. Vamos estudar para realmente nos sentirmos que somos possuidores de valores imortais. Então Emmanuel fala para nós que a morte, ninguém propicia passaporte gratuito às venturas celestes. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Que cada criatura transporá essa doença da eternidade com exclusiva bagagem que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante
são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, como nós sabemos, quando nós desencarnarmos, nada vai ser com um passe de mágica. Por isso nós temos que aproveitar esses ensinos que a doutrina espírita está nos dando, né? E nós estudamos aqui a realidade de uma vida, que ela deve ser dedicada ao esforço diário da melhora do nosso mundo íntimo, modificando os nossos conceitos, nos esforçando sempre através do trabalho, através da disciplina. Então, para nós fazermos jus a uma tranquilidade, que ela não será aquela tranquilidade de preguiça, mas é a consciência tranquila, antes e depois da morte do corpo físico. E Emmanuel continua falando para nós que os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há de vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos às teias das velhas ilusões, quando mais se apresentem com as mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, que cada lavrador respire o campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos as bênçãos do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Então, nós não podemos viver aqui na Terra nos enganando quanto ao conhecimento da morte, né? E Emmanuel nos deixa uma lição muito valiosa. Se nós quisermos desencarnar bem, se nós quisermos ir para um lugar bom, lugar agradável, é preciso abandonar os vícios, abandonar os maus hábitos, trabalhar no bem, porque todos nós temos que evoluir, porque é isso que Deus espera de nós. E Emmanuel, ele deu esse título na jornada evolutiva para isso. Então, é preciso que a gente evolua sempre, né? Então, esse foi o estudo que eu fiz. Muito obrigada a todos e um bom dia.